bem-vindo. A gente está dentro de um projeto que é o Navegantes Psi. Eu sou Petrusca Passos e hoje a gente está com uma autoridade aqui no conhecimento psicanalítico, que é o professor Dr. Paulo Roberto Sicarelli. Bom, antes da gente começar, que o nosso tema hoje é muito interessante, que é transformando vidas, eu vou apresentar o professor. Vai uma meia horinha aí de apresentação, mas... Exagera não, Petrusca. Mas a gente faz. Vamos lá. E o professor teve a formação acadêmica no início da carreira em 70, quando iniciou o curso de Engenharia Elétrica na Universidade Federal de Minas Gerais, mas não concluiu. Entre 1979 e 1983, graduou-se em Psicologia pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, que é a PUC Minas. Em 1986 a 1988, atuou como professor na PUC Minas e, em 87, concluiu a especialização em psicanálise, a gênese da escuta analítica na UFMG. Em 88, finalizou a especialização em clínica psicanalítica. Aí, a coisa já não está assim, leve, aí a bomba chegou, Porque aí ele foi para a formação internacional e atuação na França, Ele achou pouco o que ele estava fazendo lá em Minas Gerais, aí se ficou para a França. Aí, entre 1989 e 1995, ele realizou doutorado em psicopatologia fundamental e psicanálise na Universidade de Paris 7. Denis Diderot, fala? Denis Diderot. Com a tese A Formação do Sentimento de Identidade Sexual no Transsexual. Durante esse período, ele completou sua formação teórico-clínica em psicanálise. Atendeu como psicanalista em instituições francesas voltadas para adicções e saúde mental. Tornou-se membro afiliado da Société de Psychanalyse Freudienne, SPF. Realizou análise pessoal e supervisão clínica. E aí, ele ainda achou pouco, aí foi fazer um pós-doutorado e retorna ao Brasil. De 2008, Bragantes, não sei falar, Occidentale em Brest. Em 2009, concluiu o pós-doutorado na Universidade de Paris 7 com o tema Psicanálise e Mitologia. Aí vamos lá, a atuação dele nesse campo até hoje. Atuação acadêmica e científica no Brasil. Atuou como pesquisador no Laboratório de Psicopatologia Fundamental da PUC São Paulo, cofundador do Laboratório de Psicopatologia Fundamental da Unicamp, colaborador no projeto PROSEX do Hospital das Clínicas de São Paulo, professor e orientador de pesquisas na pós-graduação em Psicologia na UFPA, professor de mestrado profissional em Promoção de Saúde e Prevenção da Violência da Faculdade de Medicina da UFMG, professor da pós-graduação em Sexualidade Humana da Faculdade de Santa Casa, BH. Tá achando que acabou? Acabou não. Inspirando. Vamos lá. Participações e contribuições institucionais. Membro da Société de Psychanalyse Freudienne, de Paris. Membro da Associação Universitária de Pesquisa em Psicopatologia Fundamental. Membro fundador da RESEUX, gente, eu não sei falar isso, Internacional de Psicopatologia Transculturelle. Membro do Programa Antártico Brasileiro, diretor científico da Clínica... Cara, o cara foi para a Antártica, eu não sei o que foi para a Antártica, vamos lá. Diretor científico da Clínica Ampliada de Saúde Mental, CASME, fundador e coordenador do Instituto Mineiro de Sexualidade, IMSEX, pesquisador associado do LIPS, PUC Rio de Janeiro, coordenador de seminários e cursos em diversas instituições pelo Brasil, Agora, a gente ainda não acabou não, porque agora a gente vai para os livros, Uma pessoa assim ainda tem livros, Então, vamos lá. Temos o livro de Transsexualidades, que é da Clínica Psicanalítica, que é uma obra central que aborda as questões de identidade de gênero e transexualidade sobre a ótica psicanalítica. Tem um outro livro, o mesmo não, Transsexualismo, Coleção Clínica Psicanalítica, volume 46, publicado em 2008. Este livro aprofunda o estudo clínico e teórico sobre o transexualismo, com base em sua experiência na França. Aí temos outro livro, Psicanálise e Sexualidades, Quem Fala de Sexualidade Hoje, com a autoria com Caio Ferreira Romano e Cristiana Paiva de Oliveira. O livro discute os discursos contemporâneos sobre sexualidade e suas implicações clínicas. Temos também participação como coautor em uma coletânea que explora as construções psicanalíticas sobre as diferenças sexuais. Ainda continuando, temos Família e Casal, Saúde, Trabalho e Métodos de Vinculação, Contribuição em Obra Coletiva que analisa os vínculos familiares e conjugais sob diferentes perspectivas clínicas e sociais. Psicossoma 2, Psicossomática Psicanalítica, participação em volume que trata das relações entre corpo e psiquismo na clínica psicanalítica. Bom, vocês estão vendo que... Onde você tirou isso tudo, Petrúcia? Você disse para eu procurar na internet seu currículo vitae, Então, eu pedi uma pequena ajuda à inteligência artificial, que também me disse que você vai lançar um livro agora em 2025, Mas
Vou pedir que você fale um pouquinho dele depois. Veja, o Paulo tem muita experiência, você veja em estudo de gênero, em sexualidade, então não poderia ter sido outra pessoa que poderia vir falar sobre isso. Então, o tema transformando vidas está mais do que, digamos assim, na atualidade, porque a gente precisa aprender a respeitar a diversidade dentro daquilo que o ser humano é. Então, Paulo, você poderia falar um pouquinho sobre essa coisa da transformando vidas? A gente pode pensar o trans, ou melhor, como é que a gente pode pensar o ou a trans? Bom, Petrucci, primeiro, muito obrigado pelo convite de estar aqui com você hoje. É um prazer muito grande. Meu currículo, eu não sei, depois você me passa, porque eu não sabia que eu fazia tanta coisa assim. Mas, enfim, muito bom. A gente se viu recentemente aí no Congresso, né? Agora estamos aqui nessa live. Olha, as transexualidades ela tem uma história, né? Como a história da sexualidade humana. Eu prefiro falar no plural transexualidades, porque seria um erro. Eu posso falar transexualidade, claro, mas o plural é porque, como em qualquer organização psíquica, nós não vamos termos o transexual típico, ou a transexual típico, o homossexual típico, o heterossexual típico, isso não existe, né? Porque cada um tem aquela manifestação da sexualidade que é resposta a uma história de vida, a uma dinâmica pulsional. E o lugar, eu acho que são as coisas mais importantes, né? É como a pessoa foi acolhida no mundo. Como é que você foi acolhida, como é que seus pais te quiseram, não quiseram, enfim. Então, as transexualidades, que foi o que você perguntou, né? Elas, é interessante ver as mudanças discursivas em torno dessa manifestação da sexualidade. Quando, nos idos do século passado, quando eu fiz a minha tese, as transexualidades não era transexualidade tirou o nome de transexualismo, até o primeiro livro meu, porque transexualismo, o sufixo ismo dá a ideia de doença, igual se falava de homossexualismo, hoje fala de homossexualidade. Heterossexualismo seria uma doença do heterossexual, né? E heterossexualidade. Então, atualmente, fala-se de transexualidades porque o sufixo "dades" significa igual, mesma categoria, então fica muito mais leve do que você falar de homossexualismo. Então, mas quando eu comecei a trabalhar esse tema nos idos de 90, então, as transexualidades, ou transexualismo, como era chamado na época, era visto como, por alguns profissionais, como uma patologia, né? Onde se viu uma mulher sem nenhum problema hormonal dizer que é um homem sem nenhum Então, problema o que te hormonal dizer que levou é para essa mulher. área? Hein? O que te levou para essa área? Pois é. Eu chego lá. Tá? Então, então o que acontecia foi isso. Mas o que me levou para a área foi que eu estava, na época, eu era professor da PUC, e dava aula num hospital chamado Raul Soares, aqui em Belo Horizonte, que é um hospital psiquiátrico. Hoje tem muito mais pessoas ligadas a drogas do que na psiquiatria. E nesse hospital eu tive contato pela primeira vez com pessoas que, está internada aqui, encontrava comigo, com todo mundo, era só comigo não, né? Falava que era homem, mulher, e tinha alguns casos que era, claro, você via que era delirante o que a pessoa falava, tipo assim, eu me lembro uma pessoa que eu atendi, ela dizia que era mulher, era um homem anatômico, dizia que era mulher, que tinha útero, que tinha ovário, que tinha dor menstrual, mas todas as radiografias, tomografia não existia na época, mas tudo que ela fez estava com defeito. Mesmo o ultrassom estava com defeito. Por isso é que não mostrava o que ela tinha de fato. Né? E é uma coisa assim, né, que podia, a leitura dessa pessoa de mundo era muito curiosa. Mas tinha algumas pessoas que de fato me chamaram a atenção pela. Eu até, a minha tese de doutorado, eu começo com um caso desse. Pela normalidade, a pessoa não tinha nada, nada.
igual você e eu, não tinha nada, não tinha nenhum discurso delirante, a conversa era comum e tal, mas dizia, pois é, eu não sou, não tinha como tem hoje estudo sexo e gênero, então vamos usar o que falavam na época, né? Não, eu sou de outro sexo, eu sou masculino, mas eu não me sinto masculino e tal. Então foi uma coisa muito discutida na época, né? O que que é, o que que não é. E isso é que eu resolvi estudar. Mas na época, sobretudo no Brasil, não tinha, claro, não tinha internet, não tinha nada, imagina a dificuldade que era para conseguir os textos, né? Tinha uma biblioteca aqui, igual devia ter aí em Aracaju, hoje a coisa está muito mais evoluída, né? Com a internet. Que a gente ia na faculdade de medicina pedir, daí uma semana chegavam os textos, né? Eu recebi quase que 100% dos textos em inglês, e aí eu conheci, eu fiquei interessado, já tinha ido à França antes, sempre quis voltar para lá e estudar um tempo lá, né? Então, diante dessa interrogação, né, porque você vê, você mencionou aí, né, o meu site, a quantidade de textos que eu tenho escritos lá, né? Eu sempre gosto de escrever sobre um assunto que me inquieta. Eu estou numa conversa comum, alguém traz um tema sobre não sei o que, então vamos escrever. É a maneira que eu tenho de elaborar alguma coisa para mim. Por isso que eu escrevo muito e tem muita publicação, né? E as transexualidades foram uma coisa assim, falei, tem alguma coisa com essa pessoa. Eu descobri um hospital em Paris que atendia trans, não podia fazer cirurgia, não podia fazer nada na época. Tudo era proibido. No Brasil não tinha cirurgia, tinha um tal de doutor, esqueci o nome dele, em São Paulo, que operava e que teve vários processos, porque era considerado uma mutilação. Você não pode operar uma pessoa que não tem nada, tirar um órgão, né? Tirar o meu braço. Era considerado uma mutilação, então. Hoje não, está tudo mudado. Então foi aos poucos, isso é que é interessante, como que esse percurso trans, essa mudança discursiva, resultado de lutas políticas, de posicionamentos que essas pessoas tinham, que foi transformando para que hoje, que foi a minha tese, trabalha por aí, né? Que eu vou trabalhar na tese, como a gente sabe atualmente, que a transexualidade é uma posição sexual como qualquer outra. Não tem nenhuma. Ela causa impacto, sim, porque a pessoa queria mudar o sexo, hoje nem se muda tanto o sexo mais, né? Não é por aí que as coisas vão, a genital externa, né? Mas foi isso que me interessou nas transexualidades. Eu fui para a França, fiquei lá, trabalhei no hospital que recebia trans, muito interessante, e continuo nisso. Tem vários pacientes trans que vêm para discutir isso, né? Discutir a subjetividade como qualquer pessoa que procura uma análise. Quer saber a minha história de vida, quer saber o que está me incomodando. Inclusive, eu tenho paciente, Petrucci, que as transexualidades, o fato de ser trans, aparece muito pouco, aparece no começo. Depois acabou, é uma solução como qualquer outra, a posição libidinal. Então aparece no primeiro momento ali, depois aquilo. Claro, tem a briga de família, tem a briga nos empregos, mas não tem nenhuma. A única coisa que a gente tem que deixar claro para evitar mal-entendidos que as transexualidades têm a ver com a identidade sexual e não com aquilo que a gente chama de escolha sexual. Acho que chega, né? Já fiz uma boa introdução. Sim, o que você estava falando, eu sinto no consultório também, de que o que falta é a rede de apoio, um processo de Claro, discriminação muito nossa, grande da sociedade, e é isso que faz com que haja uma situação muito desesperadora e uma dificuldade exatamente. muito grande de sustentar pulsões de vida. Hum. Inclusive na Holanda, por exemplo, tem um trabalho que eu acho muito interessante. A pessoa, depois que vai se transexualizar, né, tem uma espécie de um serviço social que vai no local que a pessoa trabalha e fala com as pessoas. O João, que estava aqui, ele saiu, ficou 2 meses fora e vai voltar com Maria, por exemplo. E prepara.
explica o que é, e a rejeição e o preconceito caiu enormemente. Vai ter aquelas pessoas que não aceitam mesmo, como não aceita nada que é diferente, né? Aí isso não tem jeito, é inevitável. Mas houve uma mudança radical quando existe essa rede de apoio a qual você está se referindo. Enquanto os outros começam a namorar com determinada idade, o trans atrasa isso, porque ele ainda está num processo de autoconhecimento. Então, em vez de namorar aos 13, vai namorar aos 15, aos 18, né? Então, eu sinto muito o relato de uma sensação de perda de tempo, né? Como é que você vê isso? Olha, eu não acho que seja perda de tempo nesse sentido, não, sabe? Eu acho que as pessoas trans, principalmente quando se descobre, quando começa o processo de trans, não que comece medicamentosamente, que é complicado. Eu tive até eu te falei, comentei com você que eu tive uma discussão lá no Recife, online, sobre um sujeito que trabalha com isso na Tavistock Society, em Londres. E a gente discutiu muito sobre isso, né? Então, eu acho que o que o trans mais sente, que essa dificuldade que está falando que de fato existe, passa pelo social. Ele é muito rejeitado, ele é muito largado. Ele, quando ele fala assim, eu estou gostando de por exemplo, uma mulher, né? Uma é, mulher que vai se transformar num homem trans, ou seja, um homem, mas que era mulher, mas enquanto ela não transformou ainda, ela vai dizer assim, eu gosto, por exemplo, de outra mulher. Já é um impacto muito grande, né? Não, eu gosto de outra mulher, tal. Será que é homossexual? É o quê? Não, eu não sou homossexual, eu sou trans. É, então, o impacto familiar disso é muito grande. Eu acho Começa que pelo objeto. Você sente que começa pelo objeto, pela a relação de... pois é, e você não vai relacionar com outra mulher porque você gosta de mulher, é porque você é um homem. Isso é uma coisa que às vezes as pessoas têm dificuldade de entender, né? Como que uma mulher opera, vira homem, entre aspas, porque não vira, né? Se transforma em homem, chamado homem trans, e com isso ele vai namorar uma mulher. Quer dizer, olha, se você né, tem uma coisa aí que aparentemente não combinaria, né? Ele era mulher, gosta de homem, por exemplo, isso é escolha sexual. Opera, opera, vira mulher, mas continua na mesma opção. Porque são coisas diferentes, é chamada identidade sexual, eu sou homem ou eu sou mulher, e é chamada orientação sexual. Tá? Eu gosto de homem, eu gosto de mulher. Então você pode, uma pessoa, por exemplo, um homem, vai gostar de outro homem. Se ele é trans, um homem trans, ele pode virar mulher, mas continua gostando daquele gênero. Essa diferença, quem trouxe, sempre existiu, mas quem trabalhou mais com ela foi a Judith Butler, quando ela vai diferenciar de maneira radical o sexo do gênero. Sexo é anatômico, né? Masculino ou feminino, não tem outro sexo. Tem os hermafroditas que nascem com sexo incerto, mas isso é anatômico. A partir do sexo anatômico, homem ou mulher, vai se dar a construção do sentimento de identidade sexual. Ora, essa construção do sentimento, Petrucci, ela não tem nada a ver com o sexo anatômico da pessoa. Uma pessoa que nasce menino ou menina, né, a pergunta como é que você sabe que você é menina? Porque alguém falou. Acabou de nascer, não sabia. Né? Alguém que nasce numa situação, né, menina, por exemplo, devido à história de vida, às identificações e, sobretudo, aquilo que a teoria lacaniana vai chamar do estágio do espelho, ela pode se identificar com outro gênero. Então, a minha anatomia é feminina, ou fêmea ou macho, para ficar mais fácil a coisa. Mas eu posso me identificar com outro gênero que não esse. É,
O que eu acho interessante, porque no início eu pensava uma coisa, depois foi que eu fui aprender outra. É que não necessariamente o trans precisa fazer a operação para De mudança jeito de nenhum. gênero. Que antigamente eu achava que as pessoas tinham. Até porque tem alguns filmes também que mostram isso, né? Mas não necessariamente. O trans se sente bem com o corpo dele. Não necessariamente ele se sente na obrigação de ter que mudar alguma coisa. Isso é que eu chamo dos últimos textos que eu escrevi sobre a transexualidade. Aliás, em novembro tem um congresso importante internacional em Vitória que vou falar das transexualidades, né? É, o que eu chamo de mudança discursiva. Mas não foi porque ele não é que você achava, não. Isso era assim, né? No começo, antes das contribuições de gênero, antes de saber que gênero não tinha nada com sexo, os primeiros, quando começou, olha, você vê, no Brasil, a operação foi liberada em 1997 porque o transexual era considerado doente. Então, ele não tinha saída. A única coisa para liberar do sofrimento era a cirurgia, considerado doente. Então, a resolução do Conselho Federal de Medicina, que até então cirurgia era proibido para isso, né, libera a cirurgia, argumentando que o transexual é doente. A única coisa que pode curar é a cirurgia de redesignação, de transexualização, o nome que você quiser, tem 500 nomes para isso, né? Isso porque, né, na época, entendia que se eu falasse que eu sou mulher, eu tenho que ter uma anatomia feminina. Se você falasse que você é homem, você tem que ter uma anatomia feminina, masculina. Ó, com o tempo, isso foi mudando, as mudanças discursivas, as reivindicações, e aí fez com que essa separação sexo e gênero, que não havia então, já que você disse que é homem, você tem que operar, se eu falo com mulher, você tem que operar, essa reivindicação, ela perdeu lugar. Então, o sujeito pode manter o corpo feminino, por exemplo. Geralmente, o homem trans, né, a mulher antes, ela tira o útero, ovário para questão de menstruação. Mas é só, tira os seios, às vezes, mas tem uns que mantêm do jeito que está. Porque não tem nada a ver a anatomia com gênero. A pessoa pode ser, eu sou mulher, mas meu corpo é de homem, tudo bem. Então, essa separação, ela é relativamente recente, porque ela foi durante muitos anos, quando a gente, né, inclusive, causa uma certa estranheza ou trans no começo, hoje é muito menos, ainda mais para quem trabalha com isso, né? Porque no começo era tido como, né, você, sexo e gênero é a mesma coisa. Esperava-se que o menino fosse homem, a menina fosse o macho fosse homem e a fêmea fosse mulher. De onde que vem isso? De uma construção. Isso não tem nada de natural. Vai visitar minha filha teve né? A minha amiga teve um filho, aniversário dele. É homem ou mulher? Então eu vou dar esse brinquedo. Se for mulher, eu dou esse. Quer dizer, a identidade de gênero ou identidade sexual, ela vai ser construída pelo meio ambiente. Tanto é, Petrus, que se a gente for para outra cultura, e eu tive meu pós-doc, sexualidade e mitologia, né? Sempre existiu todas essas configurações sexuais, sempre. Isso não é novidade na nossa cultura. Toda cultura tem isso. O que as outras culturas não têm, isso faz muita diferença, são as nomenclaturas. Um menino numa cultura, por exemplo, no meio, hoje não sei se tem mais, né? Com a globalização isso mudou tudo. Mas lá no centro da Amazônia ou na África, ele falasse que era menina, um menino, ele era criado como mulher, independente do sexo dele. E a menina que fazia o seu homem, ela se transformava em guerreiro, ela ia fazer casava com uma mulher, tinha filhos, era um homem, era configuração familiar é muito interessante. Ela muda enormemente. Agora,
Sempre existiu. Isso não é o que é novo na nossa cultura, que a nossa cultura só que tem, é a nomenclatura. E a primeira famosa aí foi aquele filme, né? A Garota Dinamarquesa de 52, que Sim, sim. reflete uma cirurgia. Mas o fenômeno, se você for ler antropologia, desde que o mundo é mundo, os esquimós, os livros, eram tratados diferente, não tinha nome. Como não tinha nome para nada, para sadomasoquismo, exibicionismo, Uhum. essas nomenclaturas todas foram criadas em torno de 1850 pela psiquiatria nascente naquela época. Então, até então, uma pessoa que gostava de apanhar, por exemplo, não era masoquista, era esquisito, aquele ali gosta de apanhar, aquela gosta de bater, aquele ali faz não sei o quê. Era esquisito, mas não tinha nome. Foucault vai trabalhar isso muito. Então, a partir do momento que você cria nomenclaturas, a coisa muda. E isso todas as nomenclaturas que o Freud usa, você que é psicanalista, já viu todas as nomenclaturas, nenhuma foi criada por ele, era da época. Ele tinha que usá-la. Freud não era ninguém, né? Hoje o Freud ficou famoso, mas na época ele não era ninguém. Então usava a E, nomenclatura que tinha na época. Diga, Paulo, o nome cis e trans, né? Cis é o oposto de trans, né? Que é mas se quando significa o mesmo. o mesmo. Isso. Essa nomenclatura, uma vez me disseram que vem da química, que quando O as moléculas. cis vem da química. A palavra cis, não a nomenclatura, a palavra cis significa o mesmo. E trans é porque na molécula Mudou. ela é diferente. Mudou. Agora, os dois são complicados, sabe? A gente tem um costume de achar que porque a pessoa é cis, por exemplo, ela é, não tem conflito. Isso é um grande erro. A gente vê, por exemplo, essa que a gente ouve muito falar, né? O jovem chega no consultório dizendo que é não binário, que é não isso, não aquilo. E sempre existiu, Beatriz. O que não tira nomenclatura. Acho que na minha época, que sou mais sério que você, claro, né? Você acha que todo mundo não tinha as mesmas dúvidas? Claro que tinha. Isso é da adolescência. Você não sabe se você gosta daqui, se você gosta dali, se você... Isso da adolescência, só que não tinha um nome. Então, a mudança discursiva é uma coisa muito forte. Criou-se um nome. No consultório aparece um punhado de jovens dizendo que é não binário, mas não tinha essa nomenclatura antes. Então ele chegava com conflitos. Eu não sei se eu sou homem, se eu sou mulher, mas não tinha nomenclatura não binária. Isso é que é novo. Então a gente tem que ver duas coisas. Tu tem que ver a origem do fenômeno, que é a sexualidade, as posições sexuais, o que o Freud fala desde 1905, com os três ensaios. Isso aí, isso não muda. O que muda são as nomenclaturas. Você pegar, você conhece bem, né? O primeiro dos três ensaios, onde o Freud fala das perversões. Tudo aquilo sempre existiu, tudo é cultura. Só que não tinha nome. Você vai lá no meio da população indígena, na África e tal, tem a mesma coisa, só que não tem nome. Então, a transexualidade é da nossa cultura. As nomenclaturas. Mas as transexualidades é uma posição libidinal como qualquer outra. Não tem nada de mais ou de menos. Claro, tem transexual psicótico, tem transexual neurótico, tem transexual perverso, como tem neurótico psicótico, não é uma. As transexualidades não é uma coisa diferente. Tem transexual, eu conheço vários, imagino que aí em Aracaju tenha vários Ah, também. São absolutamente normais, não tem nada, não. Paulo, eu aproveitando essa situação que você está trazendo, eu vou te fazer outra pergunta que, na minha experiência, que é relativamente pouca, né, me faz pensar que muitos
das experiências do transexuais são marginalizadas por conta dessa sociedade que acontece. Então, não é todo lugar que eles frequentam, porque não é todo Oh, lugar que respeita e que recebe isso. Então, acaba que eles vão para lugares marginalizados, à beira da sociedade. é uma vida sofrida, a começar dentro de casa. São expulsos. Eu tive há muitos anos atrás, uma trans, um homem trans, né, mulher, que ele ia interior de Minas. Imagina o que é interior de Minas, de caretice, né? Então ele ia lá disfarçado, ninguém sabia que era ele, ficava no hotel e via o pai de longe, os irmãos de longe, mas não podia chegar. Ele não tinha coragem de chegar perto. Ele foi repudiado pela família. Então ele via a mãe, o pai, tudo lá longe, né? Na rua, andando, onde que ia. É uma vida muito sofrida porque é muito marginalizada, né? Tudo que é novo à sociedade não precisa se pegar. O trans já tem uma mudança, mas as novas famílias, as novas organizações familiares, né? Casais homoafetivos, casais não sei o quê, casais, produção independente, né? A mulher não quer ter marido, nem sabe quem é o doador de esperma. Isso tudo traz preconceito. Sociedade é assim, né? Então, É, e diga, o que é que você acha do nome social? eu acho que foi uma grande conquista. Eu estive, já tem alguns anos, foi antes da pandemia, no Pará, que eu vou há anos, né? No Ministério Público lá, passei um dia lá falando de gênero para chegar no nome social. O nome social foi uma coisa muito boa, né? Porque chamava João, aí chegava lá, era uma mulher lindíssima. Então, quem é aqui a Maria? Chegava lá, era um homem. Era uma vergonha muito grande, uma situação. E agora o nome social não muda o nome, né? Você nasceu tal, tá do outro lado da carteira de identidade, o seu nome verdadeiro, mas você pode ser chamado pelo nome social. Não causa o constrangimento. Eu acho que foi uma grande conquista. E o primeiro estado que eu acho que teve nome social, agora eu não estou meio certo, foi o Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul é bem para frente nessas coisas deles. Mas É, tem que em ter estudo nome também, social. né? Penso eu. O quê? No avanço desses estudos também, penso eu. O Sul é muito. Não é à toa que eu vou lá agora. Eu te falei, eu vou. Não, te falei, não. Eu fui convidado pela PUC do Sul, eu vou a Porto Alegre mês que vem, para falar de gênero e sexualidade. Exatamente a abertura deles. Eles querem ouvir mais sobre isso. Ah, eu tenho medo de não dar tempo, então, Paula, me fala um pouquinho dos seus livros. Olha, eu prefiro. Livro mesmo, eu tenho Transsexualidades e participei. Esse é meu. E participei de 3 ou 4 livros que estão saindo agora sobre transferência. Eu levei aí no Congresso, né, sobre aquele da sexualidade, sobre vários temas que eu sou coautor e tenho textos meus também. Mas o que eu acho mais importante é meu site. Era isso que eu pedi aqui. Para na hora você pôr o site lá, que lá sim tem questões atuais, sabe? Me incomoda com uma coisa, eu publico. Só esse, agora eu não pude lá ainda, porque eu não tive tempo assim, não lembro, né? Tem uns 5 textos novos, alguns de livros, outros não de livros. Estou publicando agora, que vai sair sobre família, né? Que eu gostei muito de ter escrito esse texto, vai sair num livro. O meu texto chama Somos Todos Filhos Adotivos, que é uma questão também complicada, né? Ligada a esse preconceito como contra casais homoparentais, contra casais monoparentais. Então, mas eu acho que nós somos todos filhos adotivos, né? Nossa mãe, nosso pai teve que nos adotar no sentido psicológico, senão a gente não estaria aí, né? Tem criança psicótica, criança louca, largada, porque eles não foram adotados pelos pais. Então, eu trabalho muito nesses temas todos, livros, e transexualidades.
Podemos marcar uma hora, se você quiser, um outro encontro aqui, ou quem sabe presencial, que eu gostaria muito, né, para falar sobre as transexualidades. Porque o que eu trabalho nesse meu livro é como que o desenvolvimento sexual é igual de qualquer pessoa, com os dramas que tem. Claro, a gente não pode achar que é uma coisa tranquila. Uma criança que desde 4 anos se sente no corpo errado, como eles dizem, é um sofrimento muito grande. Isso é claro que é. Não tem como não ser. Ué. Qualquer diferença anatômica, seja isso, seja uma deficiência, traz um problema. Então tem esse lado. Mas do lado psíquico, do lado da constituição do sujeito, não tem nada. Você vai ter todos os tipos de coisa ali, neurótico, psicótico, perverso, histérico. Tá, eu queria te fazer uma pergunta polêmica. Vamos lá. Vamos lá. É, hoje a gente tem a sigla LGBTQIAPN+, se eu não esqueci de nenhuma letra. Isso é, mas é isso mesmo. Vai por aí. Né? Então, do outro lado, a gente tem o hétero. A impressão que eu tenho é que há uma exclusão do hétero e uma junção dos demais, numa tentativa talvez de poder sair dessa zona de exclusão ou de marginalidade. Hum. Como é que você vê isso? Porque você vem falando muito agora sobre a questão que todos podem ser perversos, todos podem ser histéricos, né? Qualquer pessoa. Então como é que você vê o LGBTQIAPN+. Olha, eu acho que é uma nomenclatura que é uma forma de sair de uma certa exclusão e falar da existência, né? O problema, trazendo a sua questão que você falou da heteronormatividade, é que na nossa cultura, repito, insisto, na nossa cultura, outras culturas as coisas funcionam diferentes, né? Na nossa cultura, o que é considerado normal, entre aspas, não é normal, é heterossexualidade. Então, não se tem uma nomenclatura para isso. Mas eu já vi pessoas defendendo. Se o Freud vai dizer, se a gente pega a psicanálise, né? Lá nos Três Ensaios, tem aquela passagem famosa, que a heterossexualidade tem que ser explicada, porque não tem nada de natural na pulsão, está lá no Freud. Todas essas manifestações do sexual são caminhos da pulsão. Agora, a nossa cultura, a ideia de família, casamento, reprodução, o peso da igreja, o peso da moral, dá que o normal é ser heterossexual. Tanto é que dá muito mais confusão. A pessoa ser hétera pode ser perversa, gente, ela pode ser o que for. Dá muito menos que falar do que uma pessoa que tem uma vida tranquila, vamos dizer assim, mas tem uma orientação sexual diferente. Isso dá muito mais o que falar do que o outro, que é um poço de perversão, de desonestidade, corrupção, mas não está seguindo isso. Então, isso é um peso da nossa cultura. Mas não é. Você tem que ver a história da cultura. No imaginário judaico-cristão, não tem mulher, só tem Deus, não tem deusa. Então, tem toda. O Adão e Eva, tem toda uma história aí que marca essa orientação sexual. Nomenclatura não tem. Então, a nossa cultura é assim, a história da cultura ocidental é essa. Então, essas É isso. nomenclaturas, eu acho que elas são ótimas para isso, né? Ela tira o sujeito da marginalidade. Agora, vai sempre ter, né? E quem sabe um dia, essas pessoas que brigam por isso, claro, que um dia a heterossexualidade vai ter que estar lá também. Tô botando fé nisso. Eu acho muito é, provável que um dia a gente possa lidar com todos do Claro, mesmo, né, do mesmo jeito, que realmente eu penso que está ligado à cultura. Ah, completamente. Paulo, a gente está chegando no nosso finalzinho, né? Embora com toda a turbulência que a gente teve.
Eu queria que você desse umas palavrinhas finais antes que eu faça o fechamento. Olha, eu só tenho a te agradecer por essa oportunidade, por você ter tido coragem de abordar um tema tão polêmico, né? E espero que o que eu falei aqui contribua para as reflexões de quem ouvir, para os trans, e que eles, sabe, é isso mesmo, a sexualidade deles é essa, não tem nada de anormal, não tem nada de errado. Tem o P social, mas isso aí tem, né? Tem de ser negro, tem de ser isso, tem de ser aquilo. Isso é um bem social. Agora, em termos de organização psíquica, não existe uma patologia aí. Ô, Paulo, seu site, novamente? www.ccarelli, CCARELLI.psc, psicólogo.br. Tá bom? Todos os meus textos estão lá, meu e-mail, quem quiser me escrever, eu demoro talvez um pouco para responder, mas respondo. Que combina muito com o projeto da gente, são barquinhos que ele tem no site. Eu já fui lá visitar a marca do Navegantes Psi, é um barquinho. Sim, gente, agora, pra gente aqui, vocês vão poder encontrar coisas do nosso trabalho, do meu trabalho, no Instagram, @petrusca.passos, no YouTube, que você está vendo agora, é Petrusca Passos, e no site petruscapassos.com, tá bom? Então fiquem à vontade também para fazer essa visita lá. Então tem o Cicarelli, eu não nem se fala com Cicarelli como o meu, mas eu também tenho uma coisinha aqui que a gente está começando a desenvolver, né? Aprendendo com os professores mais experientes. E Cicarelli, obrigada. Eu Tá que bom? agradeço, Pedro. Até. E, assim, queria te trazer mais vezes, não assim com essa tecnologia falhando, mas com mais tempo, para a gente destrinchando tudo e sugando esse conhecimento que você tem, se aproveitando disso, tá bom? E para que a gente traga muita informação para essa sociedade e que essa discriminação, essa exclusão e essa rede de apoio que não existe passem de alguma forma a existir, tá bom? Vamos encerrar. Tchau. Obrigada. Muito obrigado. Imaginei que ia disso, fique tranquilo. Tá, não sei o que tá acontecendo. É a primeira vez que eu perco essa rede assim. Bom, mas a gente pode continuar. É o assunto, minha cara, é o assunto. Eu também acho. Deixa eu te fazer uma pergunta, Paulo, que é uma sensação que eu não tô te vendo, é assim mesmo? Oi? A sua cana não tá ligada.